Você já se sentiu incompleto mesmo quando estava cercado de pessoas? Já teve a sensação de que, apesar de tudo ao seu redor, algo dentro de você ainda parecia vazio? O que você realmente sente quando está sozinho, sem a presença constante de um telefone, uma televisão ou até mesmo das conversas com os outros? A solidão tem sido vista por muitos como um fardo, uma condição dolorosa. Mas, e se a solidão não fosse algo a ser temido ou evitado? E se, na verdade, ela fosse a chave para um processo de autoconhecimento mais profundo e revelador? Carl Jung, o grande psicólogo suíço, acreditava que a solidão é um dos elementos mais importantes para o crescimento interior. Para ele, a solidão não era um sinal de fraqueza ou rejeição, mas uma condição essencial para a nossa evolução. Jung dizia: a solidão não é a ausência de companhia, mas o momento em que nossas almas podem se encontrar. Não é interessante pensar que, ao estarmos sozinhos, podemos encontrar nossa verdadeira essência? Que, ao invés de fugir de nossa própria companhia, podemos aproveitar esse espaço para realmente nos conhecermos sem distrações? Quando estamos sozinhos, o que está em nossa mente e no nosso coração? A solidão nos permite ouvir esses ecos internos. Hoje, vamos explorar juntos o porquê de a solidão ser necessária, especialmente quando se trata de nos encontrarmos com nossa verdadeira natureza, de entender o que nos motiva e de integrar as partes de nós mesmos que muitas vezes escondemos. No final desse vídeo, você terá uma compreensão mais profunda da solidão como uma jornada essencial para o autoconhecimento. Está pronto para essa descoberta? Agora, convido você a seguir comigo enquanto começamos a entender o que realmente significa estar sozinho, não como um peso, mas como uma oportunidade. Para isso, precisamos mergulhar em como Jung via a solidão e seu papel crucial no processo de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. Para Carl Jung, a solidão não era uma situação a ser evitada ou um estado indesejável. Pelo contrário, ele via a solidão como um espaço essencial para o autoconhecimento profundo. Jung acreditava que, na maioria das vezes, somos distraídos pelo mundo exterior, pelas interações sociais, pelas responsabilidades, pelas expectativas dos outros. Em meio a toda essa agitação, nossa verdadeira essência muitas vezes fica encoberta, como se estivesse em um lugar remoto, esperando ser descoberta. Quando falamos de solidão, não estamos nos referindo ao simples fato de estar fisicamente sozinho, mas à capacidade de estar consigo mesmo em silêncio, sem as influências externas. Jung acreditava que esse isolamento era necessário para que pudéssemos acessar as profundezas de nossa psique, onde se encontram os arquétipos, a sombra e os aspectos mais profundos do inconsciente. Na solidão, o homem é confrontado com seu próprio reflexo, disse Jung. E o que ele quis dizer com isso? O que realmente vemos quando estamos sozinhos, sem os filtros das outras pessoas, sem as distrações do mundo moderno? Na solidão, somos forçados a encarar nossas próprias emoções, nossas inseguranças, nossos medos. Somos obrigados a confrontar tudo o que está escondido dentro de nós e que muitas vezes ignoramos ou reprimimos. Por exemplo, você já se pegou em um momento de total silêncio, onde seus pensamentos começaram a tomar forma, talvez com mais clareza do que você gostaria? Esse é o momento em que o inconsciente começa a se revelar, e a solidão oferece o espaço para isso acontecer. Não é incomum sentir desconforto ao estar sozinho, pois nossa mente pode trazer à tona questões não resolvidas. Contudo, é justamente nesse desconforto que reside o potencial de transformação. Jung estava ciente de que a solidão pode ser dolorosa, mas ele sabia que para o autoconhecimento não há outro caminho.
Ele nos convidava a usar esse tempo a nosso favor, a não fugir das nossas próprias sombras, mas a confrontá-las diretamente. A solidão é, de certa forma, um convite para nos aprofundarmos em nós mesmos, sem medo, sem pressa, permitindo que as camadas mais profundas da nossa psique sejam desveladas. Então, ao invés de encarar a solidão como um fardo, que tal vê-la como uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo sem as interferências do mundo exterior. O que você sente quando pensa na ideia de estar sozinho, sem nenhuma distração, para apenas ouvir seus próprios pensamentos e emoções? Isso pode parecer assustador à primeira vista, mas é nesse espaço que podemos realmente nos entender e dar o primeiro passo para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais em como a solidão se conecta com a parte mais sombria de nossa psique, a sombra. Afinal, é na solidão que podemos finalmente olhar para essas partes ocultas de nós mesmos e começar a integrá-las. Jung acreditava que a sombra é uma das partes mais importantes do nosso inconsciente. Ela é composta por todas aquelas qualidades, desejos e características que negamos ou reprimimos, porque de alguma forma não nos agradam ou não se alinham com a nossa imagem pública. A sombra é tudo aquilo que escondemos de nós mesmos e, frequentemente, dos outros. No entanto, essa parte negativa da psique não é intrinsecamente ruim, ela simplesmente precisa ser integrada para que possamos nos tornar seres humanos mais completos. Mas, como isso se relaciona com a solidão? Bem, a solidão cria um espaço onde podemos finalmente confrontar nossa sombra. Imagine que você está em um ambiente calmo, sem pressões externas. Seus pensamentos começam a fluir mais livremente e você começa a perceber aspectos de si mesmo que normalmente ignoraria. Talvez uma raiva reprimida, uma insegurança latente ou um desejo não expressado. Ao invés de fugir dessas emoções ou negá-las, a solidão nos oferece a oportunidade de enfrentá-las diretamente. Jung nos ensina que, para alcançarmos a individuação, é preciso encarar a nossa sombra, e isso só pode ser feito de forma verdadeira e profunda quando estamos sozinhos, sem a influência ou aprovação dos outros. O confronto com a sombra é, muitas vezes, desconfortável e doloroso, mas é essencial para o nosso crescimento. Quando ignoramos ou evitamos a sombra, ela não desaparece. Pelo contrário, ela se torna uma força inconsciente, controlando nossas reações e comportamentos de formas que não entendemos. Um exemplo clássico é o de alguém que projeta em outra pessoa uma característica que não consegue aceitar em si mesmo, como, por exemplo, a crítica. Essa pessoa pode constantemente criticar os outros, mas, ao olhar para si mesma, não consegue reconhecer que tem o mesmo comportamento. Quando estamos sozinhos, temos a oportunidade de ver essa projeção. A solidão nos coloca frente a frente com essas partes de nós mesmos, sem distrações externas, e isso é essencial para o processo de integração. Jung afirmou: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Muitas vezes, é nas relações que mais nos desafiam ou nas qualidades que mais rejeitamos nos outros que podemos encontrar as pistas para a nossa própria sombra. Mas é apenas na solidão que conseguimos enxergar isso com clareza. O que você sente quando pensa na ideia de olhar para essas partes reprimidas de si mesmo? Você está disposto a aceitá-las e integrá-las? Ou sente que isso é algo que pode ser facilmente evitado? A solidão, embora desconfortável, é a única oportunidade verdadeira de fazer esse trabalho interior de aceitação e transformação. Agora, vamos dar um passo além e explorar como esse processo de autoconhecimento e integração da sombra nos leva ao maior processo de todos, a individuação.
A solidão se torna o ponto de partida para essa jornada de se tornar quem realmente somos. Agora que começamos a entender como a solidão nos permite confrontar a sombra e nos conhecer de maneira mais profunda, precisamos olhar para um dos conceitos centrais na psicologia de Jung, a individuação. Esse processo de se tornar quem realmente somos é, segundo Jung, a verdadeira finalidade da vida humana. E é na solidão que esse processo se inicia e se desenvolve de maneira mais autêntica. Mas o que significa exatamente individuar-se? A individuação é o caminho para a totalidade, onde as diversas partes da psique, conscientes e inconscientes, se harmonizam. Ela é a jornada de integrar todos os aspectos da nossa personalidade, tanto as qualidades que mostramos ao mundo, quanto as que escondemos. Esse processo nos ajuda a alcançar nossa verdadeira essência, algo muito mais profundo e complexo do que a identidade superficial que apresentamos na vida cotidiana. É durante os períodos de solidão que temos a chance de mergulhar nesse processo. Quando estamos sozinhos, longe das pressões externas, somos forçados a questionar nossas crenças, nossos medos e nossos padrões de comportamento. A solidão permite que, finalmente, possamos examinar as múltiplas facetas de nossa identidade e tomar consciência do que realmente é nosso, sem as distrações das expectativas sociais ou da aprovação dos outros. Jung dizia: a solidão é o preço que devemos pagar por nos tornarmos quem realmente somos. Essa citação nos lembra que a individuação exige um certo isolamento, não no sentido de nos afastarmos fisicamente do mundo, mas de nos retirarmos das pressões externas que nos impedem de ouvir nossa própria voz interior. E isso é algo que só podemos fazer quando estamos sozinhos, sem a necessidade de validação externa. Por exemplo, imagine uma pessoa que sempre seguiu o que os outros esperavam dela. Talvez ela tenha seguido uma carreira que não desejava ou tenha vivido um relacionamento por convenção social, sem ouvir sua verdadeira vocação. Somente em momentos de solidão é que ela poderá questionar se essas escolhas realmente refletem quem ela é, ou se foi levada por pressões externas. A solidão permite que ela tenha o espaço necessário para ouvir o que sua alma realmente deseja. A individuação não é um processo simples ou rápido. É uma jornada que exige paciência e coragem. À medida que vamos nos conhecendo mais profundamente, podemos descobrir aspectos de nós mesmos que não gostaríamos de admitir. Talvez o medo de falhar, a insegurança em relação ao futuro, ou até mesmo a dúvida sobre nosso próprio valor. Mas é justamente nesse confronto com o que tememos ou ignoramos que a individuação se torna possível. O que você acha que descobrira sobre si mesmo se tivesse mais momentos de solidão para refletir sem distrações? Quais são as partes de você que você ainda não teve coragem de olhar de frente? Essa é a grande oportunidade da solidão. Ela nos dá o espaço e o silêncio necessários para finalmente ouvir a voz mais verdadeira dentro de nós e tomar decisões que realmente ressoem com nossa essência. Agora que entendemos como a solidão é fundamental para a individuação, precisamos falar sobre os benefícios práticos que ela nos oferece no dia a dia. Como podemos usar a solidão para realmente nos conhecer e integrar as partes de nós mesmos que muitas vezes deixamos de lado? Vamos explorar isso. Agora que compreendemos como a solidão é essencial para o processo de individuação, é hora de dar um passo prático. Como podemos aproveitar a solidão no nosso cotidiano, de maneira que ela realmente nos ajude a crescer e a nos conectar com nossa essência? A solidão, quando bem utilizada, pode trazer benefícios significativos para nossa saúde mental, emocional e até mesmo para a nossa criatividade. Em um mundo onde estamos constantemente conectados a outros, seja pelas redes sociais, pela família, pelos amigos ou pelo trabalho, a solidão se torna uma forma poderosa de reconectar com nós mesmos
restaurando o equilíbrio interior. O primeiro benefício prático da solidão é a clareza mental. Em um ambiente silencioso, longe das influências externas, podemos organizar nossos pensamentos e ganhar uma nova perspectiva sobre as questões que nos afligem. Muitas vezes, a resposta para os nossos dilemas está simplesmente esperando para ser ouvida, mas as distrações do mundo exterior nos impedem de perceber isso. Quando estamos sozinhos, nossa mente tem a chance de se acalmar e de trazer à tona soluções e insights que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. Além disso, a solidão também nos proporciona o benefício de desapegar-se das expectativas alheias. Quando estamos em companhia de outros, seja na vida social ou profissional, somos constantemente influenciados pelas suas opiniões e julgamentos. Estar sozinho nos permite redescobrir o que realmente queremos, sem a pressão de atender às expectativas externas. Esse tempo de introspecção nos dá a oportunidade de revisar nossas escolhas de vida, perguntar a nós mesmos o que realmente importa e fazer ajustes no rumo que tomamos. Outro benefício crucial da solidão é a restauração emocional. O dia a dia, com seus desafios, muitas vezes nos deixa emocionalmente exaustos. A solidão oferece o espaço necessário para recarregar nossas energias, refletir sobre nossos sentimentos e até mesmo processar emoções que, de outra forma, poderiam ser reprimidas. É durante esses momentos solitários que conseguimos dar espaço para o luto, a raiva ou a tristeza, permitindo-nos processar e curar. Quando nos damos permissão para sentir sem pressa de consertar ou melhorar nossa situação, nos tornamos mais fortes emocionalmente. E, por último, a solidão oferece um espaço valioso para a criatividade. Quantos grandes pensadores, artistas e cientistas criaram suas maiores obras em momentos de solidão? A solidão abre o espaço para a mente divagar sem pressa, permitindo que novas ideias surjam. Quando estamos constantemente rodeados por outras pessoas e suas opiniões, nossa criatividade pode ser limitada. Mas, ao nos isolarmos por um tempo, criamos um ambiente onde a mente pode realmente explorar novas possibilidades sem interrupções. Para aproveitar esses benefícios, uma prática simples pode ser reservar ao menos 15 a 30 minutos por dia para estar sozinho, em um ambiente tranquilo. Durante esse tempo, não há necessidade de realizar tarefas ou procurar algo para fazer. Apenas ser. Você pode caminhar sozinho pela natureza, meditar, escrever em um diário ou simplesmente sentar em silêncio, observando seus pensamentos e sentimentos. Como seria a sua vida se você dedicasse alguns minutos diários à solidão? Se você se desse a chance de realmente ouvir seus pensamentos sem pressa ou distrações? O que descobriria sobre si mesmo? Esses momentos de silêncio podem se transformar em um grande aliado para o seu bem-estar e crescimento pessoal. Agora que exploramos como a solidão pode ser aplicada de maneira prática em nossas vidas, vamos concluir com alguns insights finais sobre o verdadeiro valor dessa jornada solitária e o impacto que ela pode ter no nosso desenvolvimento interior. À medida que chegamos ao final dessa reflexão sobre a solidão, é essencial lembrar que a solidão não é apenas uma condição passageira ou algo a ser temido. Em vez disso, ela é um recurso valioso e transformador no caminho do autoconhecimento. Jung, com sua visão profunda da psique humana, nos convidou a ver a solidão como um espaço fértil para a descoberta de nós mesmos. Ela não é apenas sobre estar sozinho fisicamente, é sobre estar em um estado de intimidade com o nosso eu mais profundo. A solidão é uma oportunidade para que possamos confrontar as partes de nossa psique que normalmente ignoramos, a sombra, as inseguranças e os medos. É no silêncio
que nos tornamos mais sensíveis às nossas emoções e pensamentos, permitindo que eles nos revelem aquilo que realmente somos. Por meio da solidão, somos capazes de iniciar o processo de individuação, onde integramos todas as partes de nossa personalidade e nos aproximamos de nossa verdadeira essência. Ao longo deste vídeo, vimos como a solidão pode nos ajudar a confrontar nossas sombras e integrar essas partes ignoradas de nós mesmos. Vimos como ela nos dá o espaço necessário para refletir, questionar nossas escolhas e, finalmente, nos tornarmos quem realmente somos. E mais importante ainda, entendemos que a solidão oferece benefícios práticos no dia a dia, desde clareza mental e restauração emocional até uma maior liberdade criativa. A verdadeira questão agora é: como você irá aplicar tudo o que discutimos na sua vida? Você está disposto a enfrentar os momentos de desconforto que a solidão pode trazer e usar isso como uma oportunidade de crescimento? Está pronto para dar a si mesmo o espaço de que precisa para se reconectar com sua verdadeira essência? Eu te convido a experimentar a solidão de maneira intencional, não como um escape ou uma fuga, mas como uma jornada de autodescoberta. Comece a reservar um tempo em seu dia para se afastar do barulho externo, para estar consigo mesmo, sem pressa, de fugir ou preencher o vazio. Permita-se ser, e ao fazer isso, observe o que surge. O que você encontra nas profundezas da sua mente e do seu coração? Quais aspectos de sua personalidade você ainda não explorou? Ao permitir esse tempo de silêncio e introspecção, você estará se abrindo para uma nova forma de ser e de se entender. Uma jornada que, apesar de solitária, o levará a um lugar de profundidade e conexão consigo mesmo. Compartilhe sua experiência. Nos comentários abaixo, fale sobre como você tem lidado com a solidão em sua vida e o que tem descoberto sobre si mesmo nesse processo. Vamos juntos continuar essa jornada de autoconhecimento e individuação. Lembre-se, a solidão não é um castigo, mas um convite para se conectar consigo mesmo de forma mais profunda e verdadeira. E como Jung dizia, a solidão é necessária para compreender a totalidade do ser. Que essa jornada seja o começo de uma nova fase de crescimento e transformação em sua vida.